Não existe conversão da Igreja Católica para uma seita. Eu sou católico, que essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e não existe outra igreja, por isso que ela é única. Aí eu digo assim, que eu era católico, agora eu pertenço a tal seita, porque agora eu encontrei Jesus. Isso é mentira. Só existe conversão à Igreja Católica. Não existe conversão da Igreja Católica para uma outra seita, uma outra religião. Não dá para separar Jesus Cristo da Igreja Católica. Não dá, porque existem pessoas que dizem assim, não, eu só sou de Jesus. Bem, você é só de Jesus, mas aonde é que você partilha a sua fé? Você é só de Jesus e não tem uma família? A família dos que se convertem a Jesus se chama Igreja Católica. Até o século XVI, isso era muito claro. Infelizmente, um padre da Igreja Católica causou esse caos, que agora as pessoas acham que elas podem ser somente de Jesus. Aí o pessoal fala, né? Ah, só existe, religião não salva ninguém. E os católicos que não têm doutrina, que acabam não entendendo isso, é por isso que eu estou pedindo para vocês aprofundarem, acabam entrando nessa onda. Então você vê pessoas testemunhando, dizendo assim, ah, eu era da Igreja Católica, agora eu me converti a Jesus Cristo. Não tem como. Olha só, gente, gostaria de refutar aqui algumas falas do padre José Augusto, pois a sua fala foi infeliz concernente às demais igrejas, chamando as demais igrejas de seita. Ele diz que não tem como não existe conversão da Igreja Católica para outras seitas, dizendo que as outras igrejas são todas erradas e só a Igreja Católica é a certa. Ele fala também que a igreja é a única, o catolicismo é o único caminho, né? Ele fala também que não existe conversão à Igreja Católica, não tem como, né? Ele fala também que não dá para separar Jesus do catolicismo, dizendo que Jesus ele é uma igreja, ele faz parte de uma igreja. Jesus se separou do judaísmo, né? E fala também que a única família é a família católica, que não existe família de Deus fora da Igreja Católica. E ele fala também que não tem como ser católico e ser de outra igreja, ou sair da Igreja Católica e se converter a uma outra igreja. Mas aqui falando sobre conversão, né, a respeito da conversão, a própria palavra nos diz que a verdade nos liberta. João 8,32 fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para a questão da igreja ser única, né, o próprio Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, Jesus ele é o caminho, não é uma igreja católica ou uma igreja protestante que é o caminho que vai levar o homem a Deus. A igreja ela é uma instituição. Jesus ele é a porta, ele é o caminho, ele é o que nos leva, ele é a salvação. Tá? Então, ele fala também que não existe conversão, mas quando você conhece a verdade, você é liberto. Tá? E aquele que quiser vir após mim, o próprio Jesus disse, olha só o que Jesus disse, aqueles que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então, não é a questão de você fazer parte apenas de um ministério ou de uma igreja, é você negar-se a si mesmo. Ser cristão é negar a si mesmo, não é você fazer parte de uma igreja, você fazer parte de um ministério. E a família de Jesus é a única, a Igreja Católica é a única família. Jesus disse, olha só, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são a minha família. Quando questionaram Jesus a respeito de que, olha, Jesus, a sua família está em fora, a sua mãe e o seu pai está lá fora. Jesus disse, né? Meu pai e minha mãe são vocês. Então não existe essa questão de uma igreja ela ser a família de Cristo. A família de Cristo é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E a última aqui, ele fala que não tem como ser católico e se converter a outras igrejas. Tá? Olha, a própria palavra de Deus diz, né? O próprio Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Então, a questão aqui de uma igreja, ela ser ou não ser
a igreja de Cristo, o próprio Cristo ser essa igreja, o próprio apóstolo Paulo também disse que Jesus, sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E sendo assim, em forma de servo, ele se aniquilou, deixou toda a sua glória e veio aqui e entregou a sua vida por nós. Então, Cristo, ele é o caminho. Cristo, ele é a nossa salvação. Não é a questão de você fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério que vai fazer de você mais crente, mais cristão ou menos cristão, salvo ou não salvo. Você precisa aceitar a Jesus, se converter a Jesus, para você alcançar a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe, que você possa ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, para você não ser enganado por lobos vestidos de sacerdote.